Você não tem ritmo, não sente, está dentro, está fora, não consegue ter certeza. Por mais que você já saiba até tocar algumas músicas, aquela leveza, aquela fluência de quem sabe groovar, pra você é um mistério. Se esse é o seu caso, não se aflija, porque nesse vídeo aqui eu vou te passar conceitos, ideias interessantes e também alguns exercícios bem práticos para te ajudar com o seu problema rítmico, para que você pare de correr atrás do ritmo e comece a sentir ele dentro do seu próprio corpo. Salve, eu sou Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia. E no meu humilde entendimento, nenhuma habilidade é mais importante do que a habilidade de você conseguir cravar junto de um ritmo regular. Sentir a pulsação rítmica de uma música e saber quando que você tá com ela e quando que você não tá com ela também. Eu não quero te ajudar aqui a executar uma linha rítmica ou melódica. O que eu quero fazer é que você sinta com o seu corpo. Eu quero trazer aqui conceitos e argumentos para que você pare de pensar no ritmo como uma coisa externa a seu corpo e te ajude realmente a incorporar a pulsação regular. Que você seja a pulsação regular. Então me acompanha bem de perto, seja nas explicações, seja nos exercícios práticos, porque primeiro eu vou ter que te convencer a conceber o tempo musical de uma forma nova. Algumas coisas são difíceis de ensinar para aqueles que ainda não as dominam. Por mais estranha que tenha soado essa frase, eu acredito que aqueles que já tentaram ensinar rítmica para alguém vão simpatizar com ela. Mas é possível, contanto que você se esforce. Me acompanhe no raciocínio. Ritmo é qualquer variação na duração entre as notas. Tap, 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 tap. Os compassos, 4x4, 3x8, são só modos e modos bastante racionais de você organizar a passagem desse ritmo através do tempo. Ele apresenta um loop de momentos. Tem o momento 1, o 2, o 3. E também tem um padrão de acentos. Um desses números deveria soar mais forte ou mais evidente ou por mais tempo que os outros. 1. Isso aqui é uma estrutura para a gente organizar e entender e conceber tempo musical. Agora, tudo isso que eu falei é muito teórico, é bastante abstrato. E uma coisa teórica e abstrata assim está muito distante da coisa concreta, visceral quase, física, material, que é o ritmo. Olha, simplesmente não dá para estudar isso racionalmente e dizer que você dominou. Literalmente, precisa esperar que a sua habilidade se desenvolva até o ponto em que todas essas questões, todas as coisas que eu falei, são segunda natureza para você. Às vezes você não sabe nem falar sobre elas, mas você é e vive elas plenamente. Isso não vai acontecer nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira tentativa, nem se você assistir esse vídeo 2 ou 3 vezes. A evolução de qualquer habilidade complexa, ela exige um acúmulo bastante grande de horas de treino. Portanto, a primeira dica, e talvez a mais importante de todas, é bem simples. Tenha paciência, muita paciência. E confia nesse potencial enorme, gente, que é o potencial do treino diário. Contínuo, cotidiano. A curto prazo parece que não acontece nada. A longo prazo você literalmente vira outra pessoa e consegue conquistar o que precisa. Porque acredita em mim, se você já tá na música, especialmente se você já toca coisas interessantes, mas tá inseguro com o ritmo, saiba disso, que eu vou te dizer. Vai levar um tempo até você conseguir desenvolver essa habilidade a ponto de achar que tá suficiente. Então só segue os exercícios de percepção musical que eu vou te passar aqui, entenda o porquê deles, fica matutando sobre esses conceitos e modos de pensar no ritmo e repete isso todos os dias, pelos meses e pelos anos que forem realmente necessários. Lembra disso, nada vem de graça, mas também lembra, nada é óbvio para ninguém. Quando alguém diz que uma coisa é óbvia, essa pessoa esqueceu que aquela coisa algum dia não foi óbvio, nem mesmo para ela. Se você ainda não entendeu com segurança, é porque para você não é óbvio. E saber groovar, digamos assim, é toda uma outra linguagem, assim como saber cantar de forma afinada, entender sobre a escala diatônica e aprender uma outra linguagem demora. Então essa é a minha mensagem inicial para você. Não desanima nunca e não desiste, apesar de que você vai encontrar pessoas que não têm a dificuldade que você tem. Você vai encontrar muitas pessoas que parece que injustamente têm isso como uma coisa mais fácil. Tanto músicos quanto às vezes não músicos têm muito mais facilidade que você para a rítmica. Então relaxa, cada um é cada um.
Eu acredito que é possível evoluir ritmicamente por dois caminhos distintos. Um caminho por dentro e um outro por fora. Em ambos esses casos, o músico que for bem treinado, que tem experiência, ele vai ter competência também para seguir um metrônomo, para tocar uma música, para se sincronizar com outros músicos numa prática de conjunto. Tudo normal, como é esperado. Mas, se você só aprendeu a reconhecer o ritmo como algo externo, como algo de fora, que você precisa se conectar de fora, então o resultado estético dos seus movimentos, dos seus ritmos, tende a ser diferente. Agora, se você percebe de dentro, com o seu corpo, é outra coisa. O primeiro caso é uma compreensão um pouco mais mental do que é a passagem do tempo musical. E o segundo caso é uma compreensão muito mais corpórea, muito mais visceral. Presta atenção como é que eu vou frasear isso aqui. De um lado, existem aqueles músicos que dominam tudo sobre o ritmo, percebendo aquela coisa como algo de externo, que é uma contagem numérica. Então o nosso famoso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 do nosso compasso em 4x4, por exemplo. Essa contagem que é externa ao seu corpo, que pode ser marcada por um metrônomo, por um outro músico, pela batuta do maestro, essa contagem externa é algo que você tem que correr atrás, porque ela não é você, ela é praticamente coisificada. E o que nós fazemos então, cognitivamente, é prestar o máximo de atenção possível para não perder, para não deixar passar aquilo. A gente está sempre pensando, onde é que está? Como quando a gente lê uma partitura e fica vendo a linha imaginária passar por cima das notas e a gente fica pensando, peraí, onde é que ela tá? Onde é que ela tá agora? Putz, me perdi, onde é que ela tá agora? Do outro lado agora, dessa nossa divisão simplificada, estão os músicos que groovar mesmo, sentir aquela pulsação regular, dançando contra as síncopes, os contratempos e as outras variações rítmicas, e tudo isso dentro de você mesmo. Essa espécie de sensação bem subjetiva, assim, de dentro de você, perspectiva em primeira pessoa, é algo tão natural para esses músicos que a coisa toda de seguir ritmo vira um prazer intoxicante, que por isso é muito similar à dança. Um desses músicos que segue um dos caminhos para entender o ritmo, ele apenas entende o ritmo, até domina, ele sabe sobre o ritmo. O outro tipo de músico é ritmo. Sobre isso eu tenho que mencionar e você tem que assistir o vídeo do Adam Neely sobre o mesmo tema que eu tô falando agora. Como é que alguns músicos sentem o ritmo de formas diferentes justamente porque eles praticaram, eles treinaram os ritmos em contextos diferentes. No vídeo, o Adam Neely explora a ideia que músicos clássicos em geral, músicos de concerto, sentem o ritmo de uma forma diferente que o músico popular, que toca em banda ou que toca jazz, rock, etc. Pelo exato motivo que eu tô falando agora. Porque uns desses músicos, eles tendem a pensar no ritmo como algo externo que eles têm que seguir e correr atrás, enquanto os outros conseguem de alguma maneira incorporar e reproduzir esse ritmo dentro deles mesmos. The way that classical musicians feel rhythm can be very different from the way that rhythm is felt by musicians who play jazz, rock, or pop music, or really any music from the past 100 years that has its origins in West African rhythms. Classical musicians react to the pulse, and jazz, rock, pop, etc. musicians feel the pulse. Classical musicians will very often perform in an ensemble under the direction of a conductor, and the conductor's job is to keep everybody in sync, not unlike a drummer does. Orchestral musicians will react to the ictus of a conductor's baton or a conductor's breathing, and then they'll count rhythms based upon the pulse that they are seeing. Então, por favor, checa o vídeo dele, que é muito interessante, que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, por favor. Inclusive, pelo vídeo do Adam Neely dá para entender que existem essas duas maneiras de sentir o ritmo e nenhuma é pior ou melhor que a outra. Ninguém tá criticando nada aqui. Mas eu, como um músico popular e como uma pessoa que sente esse groove em primeiro ponto, é a primeira coisa que eu quero sentir quando eu entro em contato com uma música nova, então é isso que eu quero ensinar pra você e eu realmente acredito que essa é a melhor forma de ensinar iniciantes a entrarem na música, é fazer com que eles sintam o ritmo de dentro ao invés de seguir de fora lendo um compasso ou seguindo algum gesto externo de um maestro, por exemplo. Então vamos nessa, vamos tentar groovar. Groove é uma palavra inglesa e que ela literalmente quer dizer suco, não é suco, ok? Tem um L ali.
sulco. Isso aqui. E isso é lindo, porque essa metáfora de pensar no groove como um sulco traz muitos insights pra gente, mesmo pensando nessas ideias em português. Afinal, pensa aí, um sulco é uma reentrância, como um risco no chão, ou então aquele caminho por onde segue a agulha do disco de vinil quando passa. Esses são sulcos do disco de vinil. Então o sulco é côncavo, também geralmente representado como algo fino, preciso, que segue ao longo de um caminho. Ele vira uma trilha, um trilho, um caminho que você pode seguir. Interessante que em muitos desses casos o sulco não tem qualquer largura, mas ele tem exatamente a largura suficiente para que possa caber aquilo que vai caminhar pelo trilho do sulco. Pensa, por exemplo, de novo na agulha dos discos de vinil. A ponta da agulha se encaixa perfeitamente no espaço que é dado pelo vazio desse sulco. Isso faz com que ao longo do caminho da música, essa agulha do vinil não fica trepidando, não fica pulando e não fica indo de um sulco para outro aleatoriamente, mas ela segue naquela mesma linha regular. Ela está se movendo ao longo do sulco, mas não é um movimento no espaço no qual você precisa ficar pensando, mas para onde eu vou agora? Será que eu viro à direita? Será que eu viro à esquerda? Esse tipo de raciocínio você não precisa fazer, te pouparam isso. É só você seguir o sulco, é só você seguir aquele trilho. Você segue no vale. E as montanhas ao redor, elas meio que te impedem simplesmente de ir para um lado e para o outro. Ali dentro você tá seguro e é só seguir reto toda a vida. Ok, agora volta. Vamos pensar que essa linha, que esse sulco, não é espacial, não tem só uma distância. Vamos pensar que ele é de natureza temporal, é tempo. Ele tem duração. O nosso sulco é, então, um trilho de tempo. Agora sim a gente está preparado para conceber o que é esse sulco em termos musicais. Olha só as semelhanças nessa metáfora. Quando a gente está cravado no groove de uma música, a gente não precisa ficar pensando, a gente consegue sentir e seguir ele sem nenhuma dificuldade. E às vezes até brincando, dançando, às vezes até quase sem prestar atenção. A ideia que isso traz é que a gente pode estar até seguindo o tempo, mas isso é diferente de estar cravado no tempo. Tá seguindo o tempo, tá acompanhando ele, tá mais ou menos no mesmo tempo que o tempo dos outros. Não é a mesma coisa que entrar no sulco. Quando a gente tá cravado no ritmo regular, que é o tempo da música, a gente como que se encaixa num pequeno espaço vazio que tem praticamente as mesmas dimensões da gente, do nosso corpo. Então a gente encaixa ali com precisão. Quase perfeitamente, quase não encaixando, de modo que quando a gente se acopla finalmente nesse slot vazio, daria para ouvir até um clique, indicativo de que o encaixe perfeito ocorreu e que a partir de agora é mais fácil você seguir o groove, seguir o trilho do groove, do que sair dele, do que desencaixar dele de alguma forma. Então pode ser difícil de encontrar esse espaço, essa linha pode ser muito tênue, mas uma vez que você encontrou e se encaixou com ela, tudo faz sentido e é só seguir adiante. Eu tô tentando traduzir aqui para você, com imagens, com ideias, aquilo que é uma sensação muito subjetiva e muito difícil de trazer em palavras, que é a sensação de estar dentro do groove da música e sentir ele por dentro. Mas presta atenção, porque uma vez que você sente isso, tocar no ritmo deixa de ser estressante e passa a ser só divertido. Mas nada nesse mundo é melhor que a dança para explicar o groove. E nesse caso nem sequer é uma metáfora, eu não estou comparando música com uma coisa que não é musical, porque eu entendo assim, dança é música, o dança é a arte irmã da música, e principalmente falando de habilidades rítmicas, a gente está na mesma região aqui, é a mesma coisa. Por isso a sensação subjetiva que eu estou tentando explicar aqui para vocês, de uma pessoa que está groovando, está sentindo groove, ela é realmente muito parecida com a sensação subjetiva de uma pessoa que encaixou a sua dança, que ela sente que ela não está correndo atrás do compasso, mas que ela está perfeitamente onde ela tem que estar, no groove, encaixada no sulco, e depois é só seguir. O interessante é que com a dança não tem confusão nem ambiguidade, a gente vê que todo o ritmo está sendo produzido pelo corpo físico do dançarino, de dentro para fora.
Apesar dele estar sempre seguindo alguma coisa, chega um ponto de conexão com a dança que parece que ele não está seguindo nada de externo. Parece que quem está seguindo ele é todo o resto. A música, os sons, as outras pessoas estão seguindo aqueles movimentos corporais. Então parece que aqui o jogo virou de tão cravado que esse dançarino está no tempo. Isso são modos de conceber o ritmo, são formas de pensar no ritmo. Você percebe que se você pensar no ritmo como algo realmente externo, que é só uma contagem, é difícil você chegar a sentir esse groove caso você já não sinta, ou já não tenha nascido privilegiado. Então eu tô tentando te guiar cognitivamente a pensar de uma forma que vai te levar até o groove caso você não saiba o que é isso. Pensar em dança e você mesmo tentar dançar ao som de uma música é uma ótima maneira de entender o ritmo. Por outro lado, conceber ele como algo que você tem que seguir vai naturalmente expulsar o ritmo para fora do seu corpo e você vai eternamente estar concebendo ele como uma coisa que você está correndo atrás e que nunca é você próprio o centro do ritmo. Uma vez que a experiência fenomenológica que a gente tem é de que o ritmo está dentro da gente, ou seja, de que é algo parecido com começar a dançar, a partir desse momento é muito difícil você estar fora do tempo de uma maneira muito feia. Outra coisa que deveria te motivar é que existe sim fundamento científico para todas essas viagens metafóricas que eu estou falando agora, como essa sensação de você se acoplar num sulco e que parece que é difícil, mas em algum momento você encaixou com alguma coisa e que agora você pode só seguir e que isso é mais fácil. Como sempre, aqui no canal, as evidências de tipo biológico são não somente inúmeras, mas muito úteis para fazer a gente entender isso e dar segurança mesmo de que a gente está falando de algo que tem embasamento científico. A hipótese básica é que o nosso cérebro humano, ele literalmente evoluiu para ter essa habilidade. Habilidade que permite com que o nosso cérebro reconheça que está acontecendo um ritmo que é regular. Ele reconhece a diferença entre disso. São duas categorias diferentes para o nosso cérebro. E além de reconhecer a regular, ele também consegue reproduzir aquela mesma frequência rítmica irregular, só que dentro do seu corpo. De modo que ele começa a parear as duas frequências. A informação que ele recebe dos sensores que estão vindo de fora sobre qual é o ritmo regular é a informação interna sobre o ritmo regular que ele mesmo está criando. Essas duas frequências se alinham. É o seu cérebro que faz isso para você e disso nasce a sensação, a fenomenologia, a subjetividade de que aparentemente é fácil estar no ritmo. A habilidade em questão é, portanto, uma sincronia rítmica entre o seu corpo, a sua fisiologia, inclusive, e o ambiente externo. Essa sincronização rítmica ocorre em uma região do cérebro que contém vários núcleos interligados e que no seu conjunto é chamado de gânglios da base ou núcleos da base. Você está no centro do cérebro, abaixo da casca do cérebro, o córtex, que é a parte mais visível, a parte externamente visível e a mais conhecida também, o córtex cerebral. Tudo isso que a gente está falando está embaixo do córtex, é numa região subcortical, portanto, funcionando como um único sistema que cumpre diferentes funções. É aqui que a nossa habilidade de groovar fica. Os gânglios basais nos permitem a habilidade de reconhecer quando que um padrão de durações externo ao nosso sistema auditivo e motor ele é regular e quando que não é regular. E, além disso, sendo regular o padrão, os mesmos gânglios, junto com outras estruturas, permitem que a gente reproduza internamente a frequência desse mesmo padrão de repetição externa. Mas agora, internamente. You can probably easily hear the simple pulse or the beat of this rhythm. Try tapping your foot to it. This is an extremely automated ability that most humans can do with minimal effort. Even young children can perceive the speed and move accordingly. It seems that rhythm perception and production are innate abilities, present from birth. According to current research,
The basal ganglia is responsible for not only extracting the beat from the music we hear, but also in predicting how it will continue. It has been found that a part of the basal ganglia called the putamen activates especially when predicting how a beat continues. This could be why, when the beat goes off, it sounds so off-putting. The predictions made by the putamen were wrong and will now have to be adjusted. The brain literally synchronizes its electrical activity with the beat of the music. This happens even when the beat itself is not present in the music. For example, when you can only hear the melody of a song. Então é isso que importa lembrar aqui. Simplificando, o nosso cérebro literalmente copia, dá Ctrl C num ritmo regular externo, contanto que seja regular, e dá Ctrl V dentro do nosso corpo. Depois de reproduzir internamente, sincroniza esses dois relógios e disso nasce a sensação, a fenomenologia de que é simples, é relativamente simples você groovar. Essa é a biologia por detrás da sensação de que não tem nenhum esforço fazer isso. E essa habilidade que a gente tem, ela é realmente bem concreta, a gente realmente se conecta com o ritmo. E isso é utilizado, inclusive em musicoterapia, para tratar pacientes. Afinal, segundo muitos musicoterapeutas, a habilidade de entrar em sincronia rítmica, ela pode ser muito útil para aumentar os nossos níveis de empatia uns com os outros dentro de um grupo. Segundo alguns desses cientistas e musicoterapeutas também, essa habilidade se chama entrainment, do inglês, entrainment. A habilidade humana de se guiar por padrões rítmicos regulares e de imitar um ao outro, de se conectar, portanto, com um outro por meio dessa conexão rítmica. O entrainment explica muito bem a capacidade humana única para dança e para música. Simplesmente porque esse tipo de movimento, muito provavelmente, é a origem da nossa coordenação entre pessoas, quando a gente faz movimentos complexos de coordenação, que exigem mesmo treino, às vezes ensaio de coordenação motora. Geralmente a gente está mexendo com essas coisas, com os gânglios basais e com a habilidade de entrainment. Enfim, por que falar tudo isso e te encher com essa informação? Porque eu acho absolutamente fundamental que você entenda, por meio dessas metáforas e também desses estudos, que a sua habilidade de entrar num groove ou não, ela é muito física, ela é muito material, ela é muito concreta a ponto de que você pode fazer ciência sobre ela. Não é algo tão vago, tão invisível, tão místico quanto parece quando você tá naquele momento que você, poxa, eu não entendo, eu não sei o que é isso, parece que é impossível, mas tá dentro de você. A gente evoluiu para ser capaz de reconhecer ritmos regulares e de entrar em sincronia com outras pessoas, que é o fundamento da música. É claro que nem todo mundo vai ter essa habilidade no mesmo nível, mas é importante que você saiba que ela é universal, ela é humana. Então, existem pessoas que têm uma facilidade, outras que têm uma dificuldade, mas todas podem fazer isso. Confia então, você já possui tudo isso dentro de você, basta paciência para ir ativando aos poucos essa habilidade e se conectando com isso que é você mesmo. Você é uma máquina de entrar em groove. Pronto, pessoal, a gente deu muitas ideias e muitos conceitos para você pensar e repensar talvez o que é ritmo, o que é groove, o que é essas coisas todas. No próximo vídeo eu vou entrar direto com os exercícios práticos de percepção musical, ok? Então, segunda parte tá vindo aí, não se esquece, vai pensando nisso e quando você começar a fazer os exercícios de percepção musical, começar a realmente se mover, coloca todos esses conceitos em jogo. Vamos lá, eu sei que é difícil, não desista nunca de estudar ritmo, porque ele é fundamental para música. Não só para você tocar sozinho, mas mais importante,
para você se conectar com os outros, para fazer música em grupo, especialmente para fazer improvisação musical coletiva, que, como você já deve saber, é um dos focos aqui nesse canal. Agora me diz, o que você acha dessa minha ideia de te deixar aqui com ideias, com conceitos, te encher de conceitos por um lado e, por um outro lado, no próximo vídeo te dar ideias práticas. Você curte essa divisão ou não? Quer que eu faça uma coisa só? Quer que eu esqueça um desses lados? Eu preciso de você e da sua opinião para deixar esse conteúdo aqui bem melhor. Então, por favor, deixa lá nos comentários a sua resposta, dicas e mesmo críticas. A gente está só começando, então ainda pode melhorar bastante fazendo isso juntos. Semana que vem, mão na massa então, rítmica. Até mais. Serafim saindo fora.